esta live é para você. Muito bom dia, olá família. Para quem está chegando agora, eu sou o pastor Antônio Silva e estou aqui para mais uma live de uma série de 7 lives que chama 7 chaves para blindar o teu casamento contra divórcio, pornografia, adultério, traição, engano e o divórcio. Hoje nós vamos falar todas as chaves que eu criei. Foi de acordo 100% com isso aqui, ó. Então, se você é cristão, preste bem atenção, que tudo que eu for falar tá aqui, ó. Tá aqui. Ela é com base na Bíblia, mas também de acordo com os estudos acadêmicos que eu fiz, estudos teológicos, além da minha experiência familiar em mais de 10 anos que eu atendo casais, que eu resolvo problemas conjugais todo dia, eu e a Lila passamos horas conversando com pessoas que foram traídas, com casamento que está acabando, com gente que está destruindo. Eu e a pastora Lila, nós mesmos já passamos por todo tipo de perrengue. Talvez eu não estou olhando para você aqui ou aqui em cima, porque eu estou transmitindo ao vivo aqui no Instagram, aqui no TikTok e aqui no YouTube. Então as câmeras estão meio colocadas, uma para cima, outra de um lado, outra do outro. De repente eu não estou olhando para você, mas é por isso. Eu na live passada, mesmo que eu disse que o casamento parece uma empresa, você lembra da live passada? Eu falei que o casamento parece uma empresa, mas ele não é apenas um contrato. Ele é uma aliança que te prende a alguém para a vida toda. Não existe casamento feito para acabar. Ninguém entra num casamento dizendo, eu vou casar durante 3 anos. Tem até quem fala, se não der certo, larga. Mas eu lamento, casamento é como se fosse uma tatuagem gigante que não dá para resolver sem dor. E na live de hoje, é a live de número 6, se você não viu a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, eu recomendo que veja. Porque é um conjunto de coisas, são 7 chaves para você nunca... Essa chave ela tem 2 propósitos. Para que você nunca viva briga, falta de diálogo, falta de intimidade, falta de Deus no teu casamento, ou para você que já caiu, que já foi traído, que já foi humilhado, que já passou sufoco, que já passou por isso. Então ela serve como uma prevenção e como um divórcio. E quando eu falo na live de hoje que é aliança, eu não estou falando daquela argolinha que você coloca no dedo, mas sim de um compromisso solene, da promessa inquebrável que vocês fizeram diante de Deus e dos homens. Ei, se você é cristão e o casamento não dá certo, você quebrou uma aliança com Deus e com os homens. Você querendo ou não, você quebrou uma aliança. E quando essa aliança é quebrada, ela tem consequências. Lá em Malaquias 2, no verso 14, diz o seguinte: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com quem te foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Você precisa entender a profundidade e a seriedade dessa aliança. Ela significa que mesmo nos dias nublados, quando a vontade é jogar a toalha, você lembra do sim que você disse diante de Deus e diante dos homens. Essa aliança, ela te dá força para perdoar, para persistir, para lutar pelo seu casamento. É tipo o compromisso de estar lá, não importa o que aconteça. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Lembra disso? Você lembra dessa frase no teu casamento? Na alegria e na tristeza, na saúde e na riqueza, até que a morte os separe. Opa, volta, dá uma pausa. Mas e a traição? E o adultério? E as brigas? Às vezes não é a morte que separa. Às vezes são uma série de coisas e eu vou falar sobre cada uma delas aqui hoje. Essa live, ela vai demorar um pouquinho mais dos atuais. Geralmente eu tive live de 20 minutos, de 30 minutos. Essa hoje eu vou te falar, vai passar de hora. Não tem como. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje, não existe plano B. Não existe porta de saída num casamento. Você não pode entrar num casamento, ele não funciona sobre a ótica
sua. Casamento é sobre a ótica de Deus. Eu lamento, mas se você casou sobre uma aliança diante de Deus, e quando ela quebra, você está quebrando uma aliança não só com a pessoa, mas como Deus. E existe apenas no casamento, não tem plano B. Sabe por que não tem plano B? Porque na primeira aflição, eu falei na live 3, ou na live 4, não me lembro, sobre padrão e sobre aflições, que são fases. Então, se você tem um plano B, na primeira fase difícil, você nem entra no padrão. Na primeira fase difícil, você vai embora. Você quer trocar. Você quer acabar. E para que isso não acontecer, pastor? Porque eu não vou viver num casamento amargurado, num casamento infeliz. Eu não vou viver o resto da minha vida num casamento com violência. Eu não vou viver o resto da minha vida num casamento com adultério. Eu concordo com você. Por isso que essa live ela vai fazer com que você previna que não aconteça isso. E ela vai fazer com que, se já aconteceu, ela vai te dar luz o que você deve fazer para continuar ou para cair fora. Ah, pastor, então tem casamento que tem que cair fora, dependendo da situação. Se você não orou, não vigiou, se você não orou enquanto estava de pé e esperou para ser caído, às vezes não tem chance. Mateus 19:6 diz assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você entendeu? Entenda uma coisa. Você já parou para pensar que o seu casamento é muito mais do que um simples sim, eu aceito, eu quero casar com você? Ele é um compromisso, gente. Ele é uma aliança inquebrável que Deus abençoou. Mas será que você e o seu cônjuge estão vivendo essa aliança na plenitude? Porque, vamos falar a verdade, vocês estão tratando o casamento como uma aliança inquebrável, onde tem amor, respeito, paz, fidelidade, lealdade, compromisso, prazer, satisfação, sonho. Porque eu confesso, um casamento sem isso não é casamento. É um relacionamento abusivo, um tóxico, humilhante. Então, mas será que você e o seu cônjuge estão vivendo essa aliança de uma forma, tratando, ou simplesmente tratando como um contrato? Não deu certo? Vai lá e rompe, paga multa, 50% para um, 50% para outro, uma pensão e vou viver sua vida. Eu quero hoje mergulhar nessa chave 6 sobre casamento blindado, para você entender tudo sobre essa aliança. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu vou te falar tudo hoje. Você que está com a pergunta, mas e quando o outro quebra, fica outro e abandona a família? Eu tentei de tudo. Calma, vê essa aliança, vê essa live que você vai entender. Vamos entender realmente o que Deus ajuntou, não separe o homem, mas o diabo separa. E usa você para isso. Mas como honrar esse casamento, esse compromisso e blindar o meu casamento para que nunca tenha traição no mundo de hoje? Será que isso é possível? É possível e eu vou te provar à luz da Bíblia e com exemplos de que é possível. Então prepara as suas perguntas. No final da live eu vou abrir para pergunta. Pode fazer pergunta depois. Evita de fazer agora, comente. Se você tiver dúvida, escreve aí, porque eu vou te mostrar sobre a infidelidade e como ela é um golpe mortal no casamento e na vida. Mas essa é a parte que a fé nos dá. Nem tudo está perdido. A Bíblia não interessa a tua situação hoje. Tem saída. Não interessa como você está vivendo hoje. Eu vou te provar hoje que tem saída, que tem solução. Talvez a solução não é a que você quer. Talvez a solução não é a que você quer, mas é a que Deus tem para você. E eu te pergunto agora nessa live, antes da gente continuar. O que você procura? O que você quer ou a vontade de Deus? Digita para mim aí o que você quer. Vontade de Deus ou a sua vontade? Porque eu vou te mostrar nessa live hoje como você vai fazer para que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. E eu te garanto, Deus em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia, quer que a sua vida seja de traição, seja de mágoa, seja machucada, seja infeliz. Tem pastor que fala aí que casamento não é para ser feliz. Ei, pastores,
Se você fala que um casamento não é para ser feliz, vá ler a Bíblia. Porque aqui fala da felicidade do casamento. Leia Cantares, que você vai entender o que é um casal com felicidade, com prazer, com alegria. Tipo, mas e as aflições? Toda live eu cito João 3,16. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. Então vai ter aflição, mas vai ter felicidade, vai ter prazer. Um casamento de Deus, ele tem fase de aflição, mas o padrão dele, o padrão de um casamento de Deus é alegria, prazer, intimidade, amizade, lealdade, carinho, união. É tudo isso, é o que está aqui, ó. E a vontade de Deus é essa. Só que aí entra a infidelidade. A infidelidade não é de Deus, é do diabo. E ela entra. E ela é como um terremoto devastador no casamento. Ela não apenas é uma escapada. Uma infidelidade não é uma escapada ou um erro. É uma quebra brutal da aliança. Uma traição de confiança profunda. É uma violação de um pacto sagrado que vocês fizeram, repito, diante de Deus e diante dos homens. Você entendeu? E quando ela acontece, é como se o chão desabasse. O ar some, os pulmões do mundo, os pulmões e o mundo vira de ponta cabeça. E eu não estou falando só de traição, adultério. Às vezes um amigo te trai, às vezes o teu pai te trai, a tua mãe te trai, o filho te trai. Calma, eu vou falar de adultério. Mas aqui agora eu não estou falando de adultério, eu estou falando de traição. Você pode ser traído por um amigo, você pode ser traído por um pastor, por um membro da tua igreja, você pode ser traído por um sócio. Tudo isso eu já vivi. Eu já vivi várias fases da traição. Eu sempre digo assim, que a pessoa a quem você deu o melhor par de sapato é o que tem mais probabilidade de te dar um chute no traseiro. Porque o diabo é sujo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A dor da traição é indescritível, a raiva é avassaladora. Às vezes uma traição provoca raiva, provoca ódio, que talvez naquele momento a vontade que você tem é de eliminar o outro, é de tirar o outro. É uma sensação, a sensação de traição é uma dor insuportável. E não se engane. Infidelidade não é só o ato físico com outra pessoa, isso é adultério. E nós vamos falar de adultério também. Mas você precisa entender que um adultério, ele não acontece ao acaso, ele não vem do acaso, ele vem depois de várias traições. Você está me entendendo? A infidelidade começa muito antes do adultério, nas pequenas concessões, nas meias palavras. Nós vimos lá na chave 4, se você não viu, assista, onde a gente fala sobre transparência, lembra? Você lembra disso? A traição, ela inicia no pensamento que a gente alimenta, nas conversas que se torna íntima demais com alguém que não deveria. Toda infidelidade começa no coração. Anote aí. Qual base, pastor? Jesus foi muito claro, lá em Mateus 5, no verso 28, ele diz assim: e eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, no seu coração, já cometeu adultério com ela. Forte, né? Então o adultério não está só no ato. O adultério não está só naquilo que você faz. O adultério está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele começa no olhar demorado que vira cobiça, na conversa inocente que se torna flerte, no segredo que se compartilha com um amigo especial e não com teu esposo ou tua esposa. Você consegue entender isso? Só que eu vou te dar aqui hoje, eu quero que você anota. Existe um ciclo da traição. E esse ciclo é composto por 5 coisas: oportunidade, proximidade, intimidade, desejo e ação. Toda traição tem essa escadinha que leva à queda. É um processo insidioso, digamos assim, que começa com uma pequena brecha e, se não for contida, culmina na traição. Anote aí, o primeiro passo de toda traição, o primeiro de toda traição é a oportunidade. Eu chamo de brecha.
Tudo começa quando damos ou permitimos que surja uma oportunidade. A gente, às vezes, a oportunidade a gente pega ou a gente cria a oportunidade. E é aqui que a responsabilidade de vigiar é nossa. Porque pode ser uma situação de onde o outro está vulnerável. De repente a outra pessoa está com algum problema emocional, um tempo ocioso. Por exemplo, Davi, sabe por que Davi aconteceu aquilo com Betseba? Tempo ocioso. Ele não tinha o que fazer, ficou ali no palácio. Ao invés de ter ido para a guerra, ficou ali no palácio. Ele deu brecha. Entende? É uma amizade que começa, e que começa até mesmo o uso descontrolado das mídias sociais. A Bíblia, lá em Efésios, capítulo 4, 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Vou repetir. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Dar lugar é abrir brecha, é criar uma oportunidade para o diabo vir para a tua vida. Ah, pastor, mas a culpa é do cara. Calma, eu vou falar de culpa. Mas aqui nós estamos falando de... Porque uma traição, um casamento não envolve só espiritual. Envolve espiritual, envolve emocional, envolve físico. E a Bíblia fala de todos eles. Você pode olhar que todas as chaves, eu falei sobre isso. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, proximidade. Eu falo que aí é o adubo. A proximidade é o adubo para o adultério. Uma vez que a oportunidade é criada, ela naturalmente leva à proximidade. Você dá a oportunidade de um oi, tudo bem? Gostei de você. Olha que, nossa, que foto linda. Nossa, como que você tá? Nossa, você é tão trabalhador. Um elogio. Ela começa dando a oportunidade e vem a intimidade. E o que é a intimidade? É aquilo que era apenas um colega de trabalho ou só um papo de internet, começa a se tornar frequente, mais presente. É a linha entre o saudável e o perigoso. Lá na chave 4 eu falei, lá na chave 4, na chave 5 eu falei sobre isso. Não dê brecha para o inimigo. Pare, eu falei lá na chave 4 que casados, o casal não tem amigo solteiro. Por mais que se reclama, por mais que vai aparecer alguém que fala, não, eu sou amigo de fulano há 30 anos. Não caia nessa. A linha saudável do perigoso vai se apagando, você se vê buscando. Mas pastor, o que é isso? É a presença cada vez justificando por uma falta de inocência. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver com tudo que você faz. Aí, a intimidade, a raiz vai crescendo. Aí, da proximidade nasce a intimidade, e eu não falo apenas da intimidade física. Eu falo da emocional, você começa a compartilhar segredos. Você começa a falar de sonho, dos seus medos, das suas brigas, dos seus problemas com essa pessoa. E o terreno vai sendo adubado. Porque a Bíblia ensina que intimidade mais profunda, aquela que nutre a alma, é só com teu esposo. Está lá em Gênesis 2, 24. Em Provérbios, no capítulo 4, 23, fala assim, nós somos instruídos sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Compartilhar intimidade com outro é desviar dessa fonte. 4. Desejo e vontade. É aí que entra o pecado. Com a intimidade, o desejo e a vontade de trair sai do campo da mera tentação para a concepção do pecado. A fantasia ganha força, a atração é alimentada. E é neste ponto que Tiago, lá no capítulo 1, nos versos 14 e 15, se manifesta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só. Tiago, no capítulo 1, verso 14, ele está dizendo assim, ó. Cada um é tentado, eu vou traduzir no verso, na linguagem do pastor Tonhão. Cada um é tentado na sua fraqueza, na sua falta de caráter, na sua imbecilidade, na sua fraqueza. Por isso que na live de ontem eu falei assim que conhecer a si mesmo é encontrar o reino de Deus. O autoconhecimento é mais importante, não adianta você querer estudar. Cara, você passa 5 anos na faculdade aprendendo sobre direito, sobre engenharia, sobre seja lá o que for. Você passou a sua vida aprendendo uma profissão.
mas de repente você nem se conhece. E você sabe o que a palavra fala? Fugir da aparência do mal? Só foge da aparência do mal quem tem autoconhecimento. Porque o mal não tem cara de mal. O mal não tem cara de cruel. O traidor não tem cara de traidor. Essa história de dizer que quem trai não tem caráter é simplificar algo tão complexo e chega a ser um absurdo. E é papo de quem não conhece nada de comportamento humano. Falar, não, traição é falta de caráter. Casa 20 anos, fica 30 anos casado. Aí depois de 30 anos trai, é porque não tinha caráter. Você ficou casado com sem caráter 30 anos, 20 anos. Eu fiquei e não sabia. Mentira. Tiago está dizendo, nós somos tentados e somos engodados, enganados pela própria capacidade. Na verdade, eu vou falar uma coisa aqui que é pesado. Todo enganado foi enganado porque é bobo, porque é trouxa. Pesado, né? Mas você vai entender, calma, não vai embora não, fica aí que eu vou te explicar, dentro da Bíblia. Olha só, e ele diz, com suficiência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. É um processo. E a Bíblia fala do processo. É o desejo que foi cultivado, é o desejo que de forma indevida se tornou vontade de ir além. Você entendeu? Aí vem o quinto passo. O ato. Você viu que o pecado tem um caminho? A Bíblia mostra que o pecado tem um caminho, que o pecado tem uma escadinha que vai andar 1, andar 2, andar 3, 4, no 5. Aí vem a queda. A traição sai da imaginação para a ação. O que começou como uma inocente oportunidade, passou pela proximidade, a intimidade emocional, desabrochou no desejo e na vontade, agora se concretiza no ato. Seja ele adultério, físico, emocional, financeiro, de amizade ou qualquer forma de quebra-aliança. Pastor, e como que eu faço para neutralizar esses 5 passos? A Bíblia também ensina. Vigiar, orar e fugir da aparência do mal. Se seu pai não te disse para ser esperto, a palavra de Deus mostra isso. Não precisa ter pai não, é só aqui diz como ser esperto o suficiente para não ser traído. Esse é o problema. O problema é que você quer que o outro faça o que você quer. Mas você não tem culpa. Eu vou falar sobre isso nessa live, mas às vezes tem responsabilidades com você mesmo. Para evitar essa rota de colisão, o caminho, é claro, está lá em Mateus 26, 41, vigiar e orar, e fugir da aparência do mal, lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Olha como a Bíblia ensina tudo. Passo a passo. O problema é que você não sabe organizar as coisas. Mas ela diz, não se exponha à oportunidade, não cultive proximidade perigosa. Ei, gasolina não fica próximo do fogo, pode voar uma faísca. Isso não é ser radical, isso é ser precavido. Mas sabe quando que você vai entender isso? Quando você tem autoconhecimento. Quando você entende que o reino de Deus está dentro de você. E para tirar ele para fora, você tem que ter conhecimento. A palavra diz, 1 Coríntios 10, 12, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Você sabe quando que você vai buscar conhecimento? Quando você cai. Você sabe quando você vai entender que você precisa ganhar mais dinheiro? Quando o dinheiro já não dá mais para pagar as contas. Você sabe quando que você vai entender que seu casamento foi pro vinagre? Quando você não aguenta mais. E aí, meu amigo, só um milagre de Deus para resolver a tua vida. E aí, minha filha, só um milagre. Tem casos de mulheres que me contam que eu quero restaurar meu casamento. Querida, não tem médico, não tem advogado, não tem pastor, não tem livro, não tem curso que possa resgatar o teu casamento se não for um milagre de Deus junto. Mas para receber o milagre você tem que ter conhecimento. Deus não dá sabedoria para quem não tem conhecimento. Eu expliquei isso lá na live 3. Ah, pastor, eu vou orar. Tá sim de gente orando 24 horas. Eu falei isso lá na chave 3, o poder da oração. Se você ora e não tem resultado, a culpa não está na oração, está em você. A palavra diz, não recebeis o que pede porque não sabe pedir. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você consegue entender? Você está me entendendo? Essa é a rota.
que o diabo criou para destruir casamento. Conhecer o conhecimento, Oséias 4 diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Você não tem o conhecimento, você fica aí orando, jejuando por uma coisa que não é espiritual, às vezes não é. Ah, pastor, quer dizer que oração não serve? Claro que serve. Outro dia eu escrevi, lá no meu trem, diz assim, olha o que eu escrevi, eu já escrevi para provocar. O sexo no casamento, tem hora que o sexo no casamento tem mais poder que a oração. Ah, pra quê? Pra quê que eu falei isso? Teve gente que foi lá, o religioso vai lá e falou, aonde você fala, nada é mais poderoso do que a oração, nada é melhor do que a oração, não tem nada. Ei, vou te contar um segredo. Orar, a fé sem obra é morta. Oração sem ação não vale nada. Nada. Você vai morrer de orar, você vai morrer de orar. Eu conheço irmã do ciclo de oração. A irmã, quando ela ora, o céu desce. Mas a vida dela é uma desgraça. Desculpa falar. Ela vive um padrão de desgraça. Ela não tem fase de aflições que todos nós temos. Ela tem fase, ela tem padrão de desgraça. Filho nas drogas, marido traindo. E ela ora e não acontece nada. Porque Deus só age em terreno preparado para agir. O milagre de Deus só vem na tua vida quando você está preparado para receber. Ou então quando não tem mais jeito. Sabe quando que o milagre da saúde vai vir na tua vida? Quando todos os médicos te desenganar. É possível o milagre vir. Sabe quando Deus quebrou a chave da cadeia? Quando Paulo estava preso. Quando Pedro estava preso. Você quer esperar? Você quer viver o milagre de Deus ou quer viver a graça de Deus? A graça, no milagre, a dor, sofrimento, ranger dos dentes. No milagre, há sofrimento. O milagre, Deus vai fazer um milagre como já fez na minha vida e da pastora Lila. De a gente chegar 10 horas da manhã e não ter o que colocar na panela para cuidar dos filhos. Mas a gente orar e 11 horas, meio-dia, ele está almoçando. Mas você não faz ideia do que é a dor desse milagre, da angústia, da agonia, do desespero, do sofrimento, até que o milagre te alcance. Você quer viver um casamento de milagres? Quer viver uma vida de milagres? Ou quer viver uma vida da graça? A graça é abundante, há prosperidade, há felicidade, há alegria, há aflições, mas ela não é um padrão. E o que você quer? Fique esperto. A semente da infidelidade, ela é plantada. Às vezes a infidelidade é negligência. As chaves anteriores, se você não vê essa live, não assista as outras, senão você vai ficar sem entender, porque é um cordão, é uma corrente, cada elo é importante. Falta de confissão na chave 1 e arrependimento. A oração, o poder da oração lá na chave 3. A intimidade sexual, a quebra do fogo no gelo. A essência total de transparência. E hoje a gente está falando de infidelidade. O casamento não é regado sozinho. Não é uma chave que vai resolver. A maioria das pessoas fala para mim, pastor, meu casamento está assim, assim. O que eu faço? Como se tivesse uma receita de bolo. Faz isso, isso, isso. Não, cara, é um processo. Você demorou anos para chegar nessa vida e quer sair em 20 minutos. Às vezes, você não quer assistir essa live de 1 hora, porque é muito. Imagina assistir 7 lives de 1 hora. Não quero. Eu quero salvar meu casamento. Então fica aí se ferrando, esperando um milagre que às vezes nem vem. Porque você não está preparada para o milagre de Deus na tua vida. Se o seu casamento é um inferno, se a sua vida não está boa, se as suas finanças não estão boas e Deus ainda não fez milagre, porque enquanto você não estiver pronto, Ele vai fazendo milagre. Às vezes você vive de milagres até ficar pronto para receber a graça. Você consegue entender? Ei, a palavra diz que o reino, não estou falando de salvação, a palavra diz que o reino é tomado à força. A salvação ninguém faz nada para merecer. A salvação é um ato imerecível, é graça. Mas a palavra diz que o reino é tomado à força. Você consegue entender? A traição muitas vezes começa de forma sutil, eu já disse. Ela quebra a base da confiança. Por exemplo, quer um exemplo que começou o teu problema? Quando você começou a esconder gasto, dívida do seu cônjuge. Eu falei isso na outra live. Quando você começou com infidelidade financeira. Quando você passou horas conversando com amigos virtuais, escondendo essas conversas. Com a chavezinha, com a pasta no celular escondido. Ontem eu falei sobre transparência. Na chave de transparência você vai entender tudo isso.
Quando você tinha um problema emocional, você não falou com seu marido, você foi falar com outro. Ou ele não falou com você, porque você está achando que homem... Você é daquelas que acredita que homem não chora, que homem não tem problema, que homem não tem problema emocional, que homem não tem os problemas do dia a dia. Aí o homem, por exemplo, já teve dias, meus irmãos, meus filhos, já teve dia que eu fui humilhado no trabalho, lá na rua para ganhar dinheiro. A pessoa me humilhou, me fez de otário, me fez de palhaço. E eu cheguei em casa arrasado, acabado, querendo morrer, querendo tirar a vida. Sério. E a minha mulher me perguntou, o que foi? Eu falei, nada. E ela deixou pra lá. Nada é nada, né? E eu sou homem, eu não posso chorar. Eu sou homem, eu não posso contar pra ela minhas dores, a minha fraqueza. Posso sim. Porque ela, além de ser minha esposa, ela é minha amiga. Além de ser minha companheira, ela é minha amante. Além dela ser minha amante, ela é minha esposa. Além de ser esposa, ela é mãe dos meus filhos. Além de ser isso, ela é minha mulher. Ela é a mulher que eu escolhi para viver minha vida. É a mulher que eu escolhi para passar fases de aflições, minha e dela junto. Então, às vezes, você está mentindo com quem você está, às vezes sem motivo. Mesmo que não teve contato físico nenhum. Mas é uma traição de confiança. Às vezes até colocar seus pais, seus amigos à frente da tua esposa. Eu falei isso na chave de transparência. Às vezes, não, eu tô lá, eu estava com meu pai e meu irmão, não tem que dar satisfação, não. É aí que começa. Você não teve um alinhamento, você não teve um pai para te ensinar o que é ser casamento. Às vezes você teve um pai que vive até bem, mas na época dele, o casamento era totalmente diferente. Mulher ficava no casamento obrigada. Homem mandava e obedecia quem tinha juízo. Hoje isso mudou, querido. E não adianta você querer falar que vai mudar, não. Aí a Bíblia, na Bíblia fala isso. Repito o que está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 22. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fontes de vida. Forte, né? Pois é. Pare de pensar em porta de saída. Para de pensar em plano B. Num casamento não tem plano B. Num casamento que funciona sobre a aliança de Deus, existe apenas o plano A. Ou vai dar certo ou vai dar certo. Fortaleça essa aliança com oração, com cumplicidade, com diálogo honesto e, acima de tudo, com fidelidade de todas as suas formas. Você consegue entender? Mateus 19,6 já disse, vocês já não são mais um, vocês não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que não separe o homem. Você consegue entender? Mas o diabo não é bobo, nem nada, né? Ele explora o quê? Brecha, frustração, carência, é aí que ele ataca. Ele vai oferecer um atalho para a sua insatisfação, ele vai te dar uma saída para a tua dor, ele vai oferecer uma aventura que promete preencher esse vazio que você tem na cama com seu marido. Ele vai te apresentar uma solução para quando você olha para tua esposa e não sente mais nada, aquela tesão, aquela paixão, aquilo que você sentia, não sente mais. E você não queria isso. Mas aconteceu. E no fim, ele só vai te trazer destruição e vergonha. Porque é isso que ele dá. Eu e a Lila, a gente sabe que a batalha diária, que a tentação é real. E sim, eu e ela, a gente às vezes olha, cara, é tanta mulher bonita na internet, é tanto homem bonito na internet. Gente, dá uma olhada pra mim. Uma bagaceira só. Acima do peso. Cabelo branco. Aí na internet, aqueles caras bonitos, lindo, aquele corpão sarado. Você acha que a Lila não tem tentação? Eu duvido que não tem. Você acha que eu não tenho? Cara, na igreja, na rua, na internet. E outra, as mulheres não me conhecem. Tem gente aí que olha pra mim e pensa que eu ainda sou rico. Pensa. Tem gente que ainda pensa que eu tenho muito dinheiro, que eu vivo uma vida boa, que a Lila vive uma vida de princesa. Tem. Tem quem vive, olha pra mim assim. Aí é claro. Aí eu entrei numa fase de aflição. Um problema financeiro, um problema dentro de casa, um problema de saúde, um problema hormonal. Porque um problema hormonal você não precisa ter motivo nenhum para ficar nervoso, para não ligar, para não querer sexo, para não querer nada. Eu tô com um problema lá. E aí eu vou conversar com uma mulher dessa na internet.
Só para desabafar. Não tem tensão nenhuma não, não tem desejo nenhum não. Lembra da escadinha do fracasso. Oportunidade, proximidade, intimidade, desejo, ação, traição. Ó, você sabe o que é que significa esse símbolo aqui na linguagem mudo e surdo, né? Você sabe não? Esse aqui, ó. Ó, vamos lá. Oportunidade, proximidade, certo? Proximidade, intimidade, desejo, traição. Depois descubra na internet o que significa isso aqui na linguagem de surdo e mudo, tá? É o que vai acontecer com você se você trair. Sim, eu e a pastora Lila temos desejos, temos fantasia, a gente cobiça sim, só que a gente não dá oportunidade, a gente não gera intimidade, corta na raiz. Por isso que a gente está casado há 35 anos, entendeu? E quando um vacila, cai. Não tem como. Eu já vi casamento de amigo, de irmão na fé, desmoronar diante dos meus olhos por causa desse pecado, porque não seguiu essa escada. E é por isso que eu falo com tanto peso sobre isso. A prevenção é o melhor remédio e é a melhor cura. Mas se o golpe já aconteceu, pastor, se o terremoto já atingiu, eu vou dizer algo para você. Tem solução. Mesmo que a sua vida não tenha nada disso. Mesmo que sua vida não seja perfeita, e nem precisa ser, porque a minha não é. Tem solução para isso. Mas antes você precisa entender algumas coisas. Agora eu quero falar com você que já foi traído. Com você que está vivendo com um casamento desgraçado. Uma vida sem sexo, uma vida sem intimidade, uma vida de traição, de adultério, uma vida de prostituição, de pornografia, uma vida do inferno na terra. Porque falar a verdade, quem vive assim não precisa ir para o inferno não, já está nele. Desculpa. Mas se você tem um casamento desse jeito, você não precisa nem ir para o inferno, você já está fazendo um test drive, você já está fazendo um all inclusive aqui para acostumar para quando chegar lá. Você consegue entender? Vamos falar agora, preste bem atenção, para depois você não pegar corte desse vídeo e achar que eu estou falando besteira. Nós vamos falar agora sobre um assunto, uma verdade inegociável. Entenda uma coisa, a culpa por qualquer traição, seja ela qual for, é sempre, unicamente de quem trai. Quem é traído nunca tem culpa de nada, não há desculpa para trair, para quebrar a aliança do casamento. Entenda uma coisa, a Bíblia é clara. Tiago 1, verso 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado para sua própria concupiscência, nem sei falar esse nome. Depois, havendo a concupiscência, nome difícil, concebido da luz do pecado. Então, a decisão de trair é uma escolha deliberada de quem é desleal. E quando ele quebra um pacto diante de Deus e diante dos homens, quem trai escolhe o caminho da desobediência. Ficou claro? Ficou claro para você, sim ou não? Trair é culpa de quem traiu. Ficou claro? Ficou? Porém, o traído tem responsabilidade. E eu vou provar. Na Bíblia. Pela omissão, pela vigilância e pela consequência. Consegue entender? A mesma Bíblia que fala que cada um é responsável pelo seu pecado. Presta atenção. A Bíblia aqui, ó. Cada um é responsável pelo seu pecado. É a mesma Bíblia que exorta sobre vigilância, sobre omissão. O traído não tem culpa pela traição em si, mas ele tem responsabilidade pela omissão e negligência. Em perceber e agir nos pequenos sinais, que se confrontado abre brecha. Pense no casamento como um campo de batalha espiritual. Cantares 2,15 diz, as pequenas raposas que estragam as vinhas. Não é a grande, é a pequena. E a gente não percebe, certo? E a gente não percebe ou minimiza. E elas crescem. Por exemplo, eu recebo aqui no meu direct diversas pessoas
mulheres dizendo assim: pastor, o meu marido está viciado na pornografia. Eu pergunto, vou perguntando, aí eu pergunto, como que começou? Não, a gente começou só para apimentar a relação. E ela aceitou. Se você ler meu livro, A Prisão da Pornografia, você vai entender, eu mapeei 20 passos para você identificar onde você está na pornografia. E ele começa com o sensual, vai para o erótico, vai depois para o pornográfico. Tudo é um processo. Mateus 5, no verso 28, diz assim, ele adverte sobre o olhar da cobiça, no gesto escondido, na intimidade emocional crescendo. É só amizade, pastor. Mas aí, 1 Tessalonicenses 5, 22, fala assim, fugir da aparência do mal. Ou em mentira, negligência de compromisso, muitas vezes há um ignorar consciente. A pornografia, ela é uma inocente curiosidade. Pode virar escravidão. Pode... Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, anota o que eu estou te falando. Toda pornografia, toda pessoa que vê pornografia ou trai ou vai trair. Não é se, é quando. Ficou claro? Pastor, meu marido vê pornografia, a gente vê junto, mas a gente nunca traiu. Não tem problema, vai trair. E eu explico isso no livro e na chave. Tem uma chave que eu falei sobre pornografia. E vou anotar de novo. Se o seu marido vê pornografia, se a sua mulher vê pornografia, ou se o seu filho vê pornografia, ou ele está traindo, ou vai trair. Isso é um fato. Uns levam um tempo maior, outros pior. Pastor, mas se o meu marido está vendo a pornografia, o que eu faço? A responsabilidade do cônjuge nesse caso pode ter sido de não orar e vigiar, como está lá em Mateus 26, que fala assim, vigiar e orar para que não entreis em tentação. A verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou de não confrontar o problema na sua raiz, permitindo que a brecha se alargasse. Você entendeu? Que quem trai tem culpa, mas o traído tem responsabilidade e omissão. Você concorda ou não? Pequenos desvios. Aquele que não tem nada a ver. Essa é a maior omissão que todo traído cometeu. Mas isso que ele fazia não tinha nada a ver. Eu não estou aqui para cuidar de barbado. Eu não sou mãe para estar cuidando de homem. Ei, vocês são a sua carne. Eu vou te explicar para você que diz que você não tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar que você paga pelo pecado do outro. Vou mostrar dentro da Bíblia. O cara passa lá um tempo excessivo longe de casa. Tá tudo bem, ele está trabalhando fora. Não, ele me disse. Isso vai criando pequenas fissuras na confiança. Aí hoje você pega uma mensagem estranha, mas você não fala nada. Ou então você briga igual uma desesperada, também não resolve. E aí aquilo ali você fala, não, isso tem nada a ver, eu confio no meu marido. Eu confio nele, eu confio na minha mulher, isso não tem perigo. Comigo, não, e o pior, eu já vi homens bater no peito e falar assim, eu nunca vou trair minha esposa. Ei, eu tenho um recado da Bíblia para você, para quem está de pé, ore para que não caia. Eu já fiz isso. Talvez eu advogue em causa própria, mas eu já bati no peito. Isso comigo nunca vai acontecer. Eu sou um homem de Deus. Eu oro, jejuo. Eu vou à igreja, eu leio a palavra. Mas eu não vigiei. Entende? Então, como que eu acabo com isso? Como que eu falo com a pessoa? É briga? Não, é com diálogo. Se você ler meu livro, você vai entender como é que você faz. É com exigência de prestação de contas, com a imposição de limite. Lembra que eu falei na live 6, com a criação de uma constituição? O casamento precisa ter uma constituição e é você que tem que criar. A minha constituição e da Lila não serve para você. Se você quiser, eu te dou dicas. Eu tenho por escrito as dicas de uma constituição para você chegar no teu marido, conversar, algo descontraído, mas para você criar regras, pilares inegociáveis, valores que pode ser mudado ou não. Coisas que pode ser negociável, que não pode. A palavra, lá em Provérbios 25, 28, fala bem assim. Como toda cidade derrubada sem muro, assim um homem que não tem domínio sobre o espírito.
Isso vale para quem entra e sai do nosso lar e da nossa vida. Você não foi ensinado a isso, eu sei. Talvez tem coisas que eu estou dizendo aqui que você nem acredita. Volta a live e confira se tem na Bíblia ou não. É que eu estou usando uma linguagem popular, a linguagem do pastor Tonhão. Eu não tenho papa na língua. Eu sou mentor. Mentor é como se fosse um pai. Do mesmo jeito que eu falo para os meus filhos aqui em casa, eu estou falando com vocês. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, que vá se danar para lá. Mas aqui não fica. Você está entendendo? Ninguém, eu repito, ninguém acorda do nada e decide trair. Ninguém. Gente, pensa comigo, um pastor que foi pego em adultério. Você acha que esse pastor não conhece a Bíblia? Você acha que esse pastor não sabe o que é a traição? Será que ele não sabe que se for descoberto? Você acha que ele sabe que não foi descoberto? Ele vai perder o ministério. Ele vai perder o respeito da família. Os filhos não vão ficar do lado de quem trai, dificilmente. Você está entendendo? A Bíblia é clara. Muitas traições são o ápice do processo gradual. É a erosão da confiança, onde um dos lados, o traidor, age de má fé, mas o traído falha para não perceber. Ele falha. Eu vou dar um exemplo para você aqui. A responsabilidade do traído não é pela culpa do pecado do outro, mas pela própria vigilância e intercessão. 1 Coríntios 10, 12 adverte: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não caia. A esposa é santificada pelo marido, o marido santificado pela esposa. Não é culpa, é responsabilidade. Você conseguiu entender? Você conseguiu entender? A aliança do casamento é estabelecida por Deus, ela exige vigilância, cuidado, fundamentação na palavra, oração, jejum, mas ação. Ambos têm a responsabilidade de zelar por ela. Se um do cônjuge está agindo de forma a minar a relação, ainda que não seja uma traição, o outro tem a responsabilidade de não deixar. Se o seu cônjuge está vendo pornografia, não aceite sob nenhuma hipótese. Converse com ele de boa, fale com ele, peça ajuda do teu pastor, da tua igreja, chame, lê o livro. Eu tenho um livro. Procure nela. Você consegue entender? Existe culpa e existe responsabilidade. Você ser omisso é pecado, mas ora, vigia, confronta com amor, busca a sabedoria divina para proteger tua casa. A dor da traição é avassaladora, a culpa nunca será do traído, mas você não pode permitir que isso aconteça com você. No entanto, reconhecer que houve uma responsabilidade na omissão pode ser o caminho doloroso, mas necessário para entender como as coisas chegaram nesse ponto. Se houver o desejo de restauração para construir, faça. Essa é uma análise dura, mas é real. O casamento é um campo de batalha e eu vou te falar uma coisa para você. Você acha que a Bíblia resolve todos os problemas do casamento? Tem coisa que não. Tem coisa que não. Tem coisa que você precisa da psicologia, tem coisa que você precisa da sociologia, da filosofia. Depois você tem coisas que você precisa para um casamento, que você precisa treinar, você precisa se capacitar, você precisa entender sobre relacionamento. Agora eu vou te falar uma coisa, o terceiro ponto, sobre o traído e sobre o traidor. E eu estou te dizendo, me desafio na Bíblia a dizer que não tem aqui. As consequências terríveis quando a traição vira iniquidade. E é aqui que a gente entra num ponto doloroso. Além do pecado da omissão, de faltar vigilância, as consequências de quem traiu para o traído são terríveis. Aí quando essa traição não é apenas mais um pecado ou uma transgressão, ela se torna iniquidade, que é estabelecida. Por exemplo, meu marido me traiu, mas ele tem um amante. Ele já não é mais pecado, já é iniquidade. A Bíblia é implacável em mostrar e trazer consequências devastadoras para todos ao redor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Velho Testamento, depois vou falar no Novo Testamento. Davi, depois do seu pecado com Betseba e a morte de Urias, o profeta Natan disse para ele, lá em 2 Samuel 12:10, agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias,
o heteu, para ser tua mulher. E foi exatamente o que aconteceu, a desgraça na vida dele. Olha o que aconteceu com Aminon e Tamar. Olha o que aconteceu com Absalão. Olha as contendas de morte que assolaram a vida dele. Olha o caso de Jonatas, um homem bom de coração, fiel a Deus e amigo de Davi, que morreu na espada do seu pai. Se você duvida, vai lá em 1 Samuel 31:12. O cara está falando aqui, me desculpa, mas é tão ignorante. Oséias já diz que o meu povo padece por falta de entendimento. Tem gente aqui no chat dizendo que transgressão, pecado e iniquidade é a mesma coisa. É a mesma coisa para você, que não tem conhecimento nenhum, que lê a Bíblia, mas não entende. Ora a oração, veja a oração de Davi no Salmo 57. Ele fala sobre transgressão, sobre iniquidade, sobre pecado, e para cada um ele pede a Deus uma solução. Para de achar que não existe pecadinho e pecadão. Existe pecadinho e pecadão. Tem pecado que, bem-aventurado o varão cujo Senhor não imputa pecados. Existe transgressão da lei, existe pecado, existe iniquidade, quando o pecado já é um hábito. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para cristão, não é para povo gentil, não. Se você acha que você não pode usar a Bíblia no Velho Testamento, rasga esse Velho Testamento e joga fora. Usa só o Novo. Aliás, faz igual os mormons, cria um livro só para você. Não, isso aqui era para Israel. Aí o que me convém, não, isso aqui é meu. Não, isso aqui, ei, a Bíblia de capa a capa foi feita e inspirada para Deus, por Deus, para que nós possamos ter uma vida e entender o reino na terra. Jesus veio, não veio para abrogar, veio para cumprir. Então faz assim, se você acha que é só o Novo Testamento, pega a tua Bíblia, rasga o Velho Testamento e joga fora. Cria só um Novo Testamento e vai viver ele. Pronto. Esquece o resto. Vamos continuar. Foi exatamente o que aconteceu. A desgraça familiar seguiu tragédias de Aminon e Tamar, Absalão, com morte, com todas as mortes, gente. Jonatas não tinha culpa da rebeldia de Saul, mas as consequências das escolhas e da iniquidade do pai alcançou toda a família. Então, se você quiser acreditar, acredita. Mas se você tem um marido que te traiu e ele se arrependeu, a espada do Senhor não está sobre a vida dele, porque Jesus leva sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Mas nós precisamos aceitar ele. Agora, se o seu marido tem um amante, você continua com ele. Se a sua mulher tem um amante, você está vivendo em iniquidade. Você não tem culpa do pecado dele, da iniquidade dele, mas você vai cumprir todas as consequências. Você pode ver que todo casamento, quando tem adultério, destrói a família, destrói finanças, destrói tudo. Você consegue entender? Não fique casada com traidor, não fique. A Bíblia te dá todo o direito de pedir o divórcio desse infeliz. Pastor, você está incentivando a largar? Não, eu estou incentivando a você. Eu falei sobre o perdão lá na chave 3. Se tiver um perdão verdadeiro, se tiver um perdão de arrependimento, se tiver mudança de comportamento, recomece, dê oportunidade, construa a tua vida. Mas não viva num casamento de adultério, num casamento de traição, num casamento de violência, num casamento... Isso não é bíblico. Você consegue entender? Embora a culpa do pecado seja única e exclusivamente do pecador, a iniquidade pode lançar uma sombra de consequências sobre o ambiente, sobre as pessoas próximas, com a lei espiritual da semeadura e da colheita que está lá em Gálatas 6:7. A espada pode de fato não se afastar da casa quando o pecado não é tratado com devido arrependimento e reparação diante de Deus. Você precisa criar uma forma que haja arrependimento. A primeira chave nós falamos sobre confissão e arrependimento. Você está entendendo? Lá no meu livro Recomece e Conquiste eu mostro uma forma clara de como quebrar maldições, seja ela hereditária, seja ela de omissão, seja ela de comportamento. Nem toda maldição é hereditária, nem toda maldição é espiritual. O casamento não é feito só de alma, não é feito só de espírito. Você não vai resolver os seus problemas somente no espiritual. O casamento é feito de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses diz, sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito.
Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta só orar, só jejuar, só ir à igreja, só ler a Bíblia para salvar seu casamento, porque não vai. São mais de 500 mil divórcios só o ano passado dentro da igreja. Isso não sou eu que estou falando. Num país de maioria cristã, citando versículo bíblico, igual o nosso amigo Josué Ramos, que está aqui na live, citando versículos aleatórios, num país onde a maioria é cristã, a maioria, 76% dos homens vê pornografia. Num país onde tem mais igreja do que escola, eu vou te falar para você o que está acontecendo. A maioria tem pastores no segundo, terceiro casamento. Consegue entender? É difícil demais, mas não é impossível. Existe a traição para você eliminar a culpa, para você eliminar a responsabilidade, para você eliminar as consequências. Você precisa de um nível de perdão sobrenatural, uma cura profunda na tua alma, um trabalho árduo para você reconstruir a confiança, que é o alicerce fundamental. Você consegue entender? Para que a restauração aconteça, são necessários alguns pontos difíceis, mas absolutamente essenciais. Arrependimento genuíno e confissão total. Pare de acreditar em perdão coach. Às vezes a pessoa não se arrependeu, às vezes ele está com medo porque foi pego. Aí ele fala, mas houve mudança de comportamento, houve arrependimento verdadeiro? Se não foi, não fique num casamento desgraçado. Você vai pagar por ele. Não basta uma desculpa. É preciso um quebrantamento verdadeiro, uma confissão detalhada. É preciso confessar para a mulher, para o marido e para Deus. Não é confessar para pastor, não é confessar para ninguém. É confessar para tua esposa, é confessar para o teu marido, é confessar para Deus. E ter um arrependimento e uma mudança de comportamento. É um quebrantamento verdadeiro, sem se vangloriar, sem omitir. Sem essa de eu trair por quê? Não tem porquê, você traiu e pronto. É acabar com qualquer contato com a outra pessoa. Todas as pontes. Você quer recomeçar num casamento? Você quer recomeçar? Lá no meu livro eu digo, no Recomeça e Conquiste, eu falo sobre se é possível ou não. Quer recomeçar? Às vezes você tem que mudar de emprego, você tem que mudar de cidade, às vezes você tem que mudar de igreja, senão você não vai recomeçar. Não adianta. Tem gente que quer recomeçar e ele recomeça de onde parou. Ei, de onde parou, deu merda. De onde parou, não vai sobrar nada que presta. Não adianta você tentar recomeçar, continuar convivendo com as mesmas pessoas, no mesmo emprego, na mesma igreja, não vai dar certo. Cara, é difícil se levantar onde você caiu, vaza daí. Mude de emprego, mude de cidade, mude de amigos, mude de relacionamento. 2, é preciso ter disposição do traído, de você que foi traído. Você precisa saber perdoar. Perdoar não é esquecer, nem minimizar a dor. Mas ficar remoendo, jogando na cara, desconfiando o tempo todo, para que você perdoou? Eu perdoei, mas não quero nem graça. Beleza. Jesus também te perdoou de todos os seus pecados. Imagina quando ele chegar lá no último dia, ele falar, não, aqui você não entra. Ué, mas o senhor não me perdoou? Perdoei, mas aqui você não entra. Eu não quero graça com você. Você perdeu um coach. Você não tem obrigação de perdoar todo mundo, e eu te provo na Bíblia. Eu não vou ficar aqui repetindo tudo, porque senão a live vai longe. Mas lá no item confiança, na chave 4, eu explico qual que é a diferença do perdão gourmet para o perdão verdadeiro. A decisão de liberar a mágoa, a raiva, para você ter cura. Ei, você não precisa de perdão para você ter cura. Você precisa liberar mágoa, você precisa arrancar mágoa, você precisa de tratamento. Às vezes você não precisa de Bíblia para sarar dessa dor, você precisa de um terapeuta. Você precisa de um psicólogo. Ei, vou falar uma coisa agora que a maioria vai ficar com raiva. Se você passou por uma traição, se você viveu a humilhação de uma traição, você não precisa de um pastor, você precisa de um terapeuta, de um psicólogo, de uma ajuda profissional. Ah, pastor, você está falando? Não, você vai orar, você vai jejuar, mas procure ajuda. Porque o seu problema pode não estar no espírito, o seu problema pode estar na sua alma. O seu problema pode estar no seu emocional, o seu problema pode estar no teu coração, às vezes na tua vida. Você precisa de ajuda. Você consegue entender? 3, se você foi traído, se você
Está vivendo isso e quer recomeçar? Apoio, oração. O casal, você resolveu construir junto novas amizades. Fale, chega na nova igreja, fale com os líderes, procure ter líder espiritual, conselheiro cristão, não religioso. E acima de tudo, muita oração. Vai ver, assista a chave 2 que eu vou te ensinar. Lá eu falo sobre a verdadeira oração que está na Bíblia. A oração vai curar a mão humana, onde a mão humana não alcança. Mas às vezes precisa da mão humana. E 4, reconstrução da confiança. Isso aí, meu amigo, leva tempo. Ei, vou te falar uma coisa para você. Essa vai para quem traiu e a esposa perdoou. Ou para quem traiu e o esposo perdoou. A média, estou chutando aqui, eu estou contando, talvez aqui eu advogue com causa própria. Mas a média para ficar tudo bem de novo leva em média 10 anos. Forte, né? Se você perdoou teu marido. Essa dor, essa angústia, essa lembrança. Isso se você passar pelo processo de restauração, porque senão você nunca esquece. Leva em média 10 anos para começar a ser diferente. Exige atos constantes de transparência. Não dá para recomeçar e não ter transparência. Vou te contar um segredo. Se antes de trair você não dava satisfação onde estava, depois de traído, meu amigo, não precisa da tua esposa pedir não. Se você vai sair, já coloca logo no GPS em tempo integral. Você é o suspeito. O traidor vai ser suspeito por um grande tempo na vida dele. É tipo aquele bandido que já foi preso. Ele não é mais primário, não é mais réu primário. Qualquer suspeita cai sobre ele. Eu vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa aqui, pessoal, que eu vivi quando eu morava na rua. Quem conhece a minha história sabe que eu vivi nas ruas e aos 15 anos eu fui adotado por um delegado. Eu fui adotado por um delegado, ele me levou para morar na delegacia. E eu fui preso, claro, eu fui preso. Na época eu tinha 15 anos, vivia na rua. Eu fui preso por vadiagem, era uma lei que tinha lá nos anos 70. E eu fui preso e ele me levou na delegacia. Só que ele gostou da minha história porque eu fui preso por invadir uma escola para estudar. Essa é uma longa história, eu não vou contar aqui. Outra hora eu conto. Eu invadi uma história para estudar. Eu morava na rua e me falaram que para ser alguém na vida tinha que estudar. Eu pulei o muro e falei, aqui eu vou estudar e pronto. Tudo sujo, fedendo, cabeludo. E aí chamaram a polícia. E aí me prenderam. E aí eu contei a minha história, o delegado se impressionou e ele me deu uma oportunidade de morar na delegacia e viver lá na delegacia. E me deu estudo, eu fui estudar à noite no Mobral, ele me ensinou a ler, escrever. Eu li mais de 200 livros no tempo que eu morei na delegacia, livro de direito constitucional, direito tributário. Eu morei fiz um monte de coisa. E um dia, já fazia 2 anos que eu morava na delegacia. Se fosse hoje, o Ministério Público talvez não deixaria, porque eu era um menino de 15 anos. E eu morava na delegacia, eu ficava ali atendendo, buscando cigarro para preso, buscando marmita, indo dando recado. Era isso que eu fazia. Limpava ali e tudo. Eu não tinha onde morar, porque eu morava na rua. E eu estudava de noite. E aí, um dia sumiu o relógio. Um dia sumiu o relógio lá. Alguém roubou o relógio. Adivinha quem foi o culpado? Quem foi o primeiro suspeito? Adivinha? Euzinho. Me levaram, o delegado não estava lá. Era só outros policiais que estavam. Me prenderam na cela, me deram um cacete, porque naquela época batia primeiro, conversava depois. Eu levei um pau amuado durante 2 dias para dar conta do relógio. Cadê o relógio? Cadê o relógio? Cadê o relógio? E depois de 3 dias que eu estava preso lá dentro, que eu morava lá, aí me colocou na cela, me bateram pra caramba, porque eu estava passando por cima. Uma história longa. Resumindo, encontraram o relógio. Não era eu. Aí o dia que eu saí da delegacia, quando eu completei 18 anos, 18 para 19 anos, eu saí, ele me mandou embora, porque dividiram o estado do Tocantins, do Goiás. E aí esse delegado, que era meu amigo, doutor Leão, que foi o pai que eu não tive, foi ele. Ele que me ensinou coisas sobre caráter, sobre ética, essas coisas todas. E ele foi transferido para Colmeia do Norte, que era Goiás, e ia virar Tocantins. E aí ele não pôde me levar, ele falou, você vai embora daqui. Nunca mais você vem nessa cidade de Goiânia. Nunca mais eu pisei em Goiânia, eu fui em Goiânia umas 3 vezes, mas eu odeio Goiânia até hoje por causa disso, porque eu tenho um trauma de Goiânia, de infância. Ele falou, você nunca mais pisa em Goiânia. Vai para onde? Eu falei, eu vou para onde? Ele falou, vai para o Mato Grosso, vai para Rondônia, vai para longe. Por quê? Porque aqui você sempre vai ser suspeito.
Aqui, qualquer coisa que acontecer, você vai ser culpado. E eu vou te dizer uma coisa, se você traiu, se você já traiu, você sempre vai ser culpado. Então, você vai ter que pagar o preço. Como? Cara, a partir de hoje você não pode mais ter conversa, você não pode mais ter senha no celular. Você não pode mais, quando você sair, você põe naquela localização em tempo integral. Você vai ter que justificar, porque senão você não vai vencer. A reconstrução de uma traição, ela exige transparência acima do normal, fidelidade máxima de quem traiu. Não é uma linha reta, haverá altos e baixos, momento de dúvida, momento de dor. A lealdade, você tem que ter uma conversa aberta, você tem que... Cada oração conjunta que você fizer, você tem que ser claro. Se você for infiel, ajoelhe agora. Confesse a Deus e se arrependa do seu pecado de verdade. Peça perdão ao seu cônjuge. E peça a Deus e submeta a um processo de cura. Não vai ser a mesma coisa, meu amigo. Não é a mesma coisa, não tem como ser a mesma coisa. Para de acreditar que só porque eu pedi perdão a vida segue. Não segue, não. As marcas ficam. Os traumas ficam. A dor é insuportável, ela vai diminuindo com o tempo. Por mais que você ore, por mais que você jejue. Se você foi traído ou traída, busca a Deus. Pede força. Fala para ele, Senhor, eu vou dar um exemplo aqui. Essa live já está passando da hora. Mas eu vou dar um exemplo aqui de 2 perdão que Jesus teve na cruz. 2 perdão. Os religiosos não conseguem admitir isso. Nem todo mundo Jesus perdoou, porque Jesus era homem, e homem é fraco. Jesus, além de Deus, ele estava encarnado. Você quer um exemplo? Jesus chegou a duvidar, chegou a ter medo. Ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não estou aguentando mais. Mas seja feita a tua vontade. E aí ele disse, Pai, perdoa eles não sabem o que faz, Pai, perdoa o Senhor ele não perdoou, ele pediu o Pai para perdoar. Ah, mas, não, o ladrão na cruz quando se arrependeu, na hora Jesus falou, hoje mesmo te digo, estará comigo no paraíso. Ele não pediu o Pai, não, ele não perguntou, ele não falou assim, Pai, perdoa esse ladrão, ele mesmo perdoou. Sabe por quê? Porque o ladrão teve arrependimento. As pessoas que machucaram Jesus não teve. E eu vou te dizer uma coisa agora forte. Você não tem que perdoar seu marido se ele não se arrependeu. Você não tem que perdoar sua esposa se ele não arrependeu. Ore a Deus e diga, Senhor, a dor está terrível. Eu não aguento. Eu queria matar esse infeliz, mas eu sei que não pode. Então eu vou te dizer uma coisa, Senhor. Perdoa ele em nome de Jesus, mas arranca essa mágoa que tem no meu coração. Tira esse ódio, tira essa dor. Eu não quero mais nunca viver com esse cara. Você está de acordo com a Bíblia. Agora, se ele pediu perdão, mostrou um comportamento de arrependimento, ficou triste, teve mudança de comportamento, como cristão, você tem a obrigação de perdoar. Eu sinto te dizer isso, mas você tem. Ai, quantas vezes? A Bíblia fala 70 vezes 7, eu não sei se não aguenta, mas fala. Você consegue entender? Você está entendendo? A dor é imensa, parece que não tem fim, mas se houver arrependimento e disposição para mudar e lutar, vai dar certo. A infidelidade é um golpe mais duro, mas Deus da aliança, do recomeço, é maior do que qualquer pecado. Deus é maior do que qualquer iniquidade. Deus é maior do que qualquer transgressão. Ele pode restaurar, ele pode curar, ele pode restaurar o outro, ele pode te curar, ele pode fortalecer vocês dois. E o que parecia irremediavelmente quebrado pode ser consertado e reformado e não ficar nem marca. Mas o preço é alto e a jornada é longa e exige coragem, humildade e muita fé. Você está disposto? Toda live eu passo uma missão, um dever de casa. E a live de hoje eu vou te passar essa missão. São 4 missãozinhas. Primeiro, essa vai para quem foi infiel. Presta atenção. Para quem já foi infiel, você sabe aí no teu coração, você está vendo essa live, você sabe se você já foi infiel com um amigo, com a tua esposa, com alguém, com o teu pai, com a tua mãe, você sabe.
com a tua igreja, com o teu pastor, com você mesmo. Você sabe. Faça uma lista de todos os esconderijos, virtuais ou físicos, os contatos que podem te levar à tentação. Faz uma faxina no teu celular. Se você segue alguma mulher, pare de seguir agora, a não ser que ela seja da tua família ou você tenha negócios com ela. Mas se essa mulher, mesmo da família, for daquelas que posta foto fazendo biquinho de pato olhando a rabiola, não siga. Se for aquele cara que fica mostrando o peitoral, mostrando a barriguinha toda na academia, não siga. Ah, pastor, eu vou deixar de seguir todo mundo. Paciência. Eu escolho quem eu vou seguir. Aliás, eu devo ter no Instagram 300 mil seguidores. Eu sigo 300 pessoas. Eu não sigo 300 mil pessoas. Eu só sigo, entenda bem, qualquer um pode me seguir, mas eu não sigo de volta qualquer um. Você consegue entender isso? Eu escolho quem eu vou seguir. Se a pessoa não tem nada a me oferecer, eu não sigo. Faça uma faxina. Ore. Se comprometa em romper tudo imediatamente. Se você está passando uma dificuldade com o teu casamento, mas vocês estão tentando recomeçar na mesma cidade, na mesma igreja, a chance é desse tamanho. Muda de cidade, muda de país, muda de emprego. Ah, ele tinha um problema com a menina do emprego, mas aí eu descobri, resolveu, mas ele continua trabalhando lá. Ei, vai continuar com ela. Vai continuar com ela. Eu lamento te dizer. As chances, as probabilidades são de 99%. Mas tem 1% de chance de não dar em nada. Você quer arriscar? Você quer? Você quer arriscar? Confesse a Deus o seu cônjuge com honestidade. Faça isso. 2. Isso aqui para quem traiu. Agora para quem foi traído. Está machucado. Está querendo se vingar. Porque tem gente que é assim. Ah, se ele me traiu, eu vou vingar. Ou seja, se ele caiu na merda, eu vou me lambuzar. Por isso que a Bíblia fala, quem está sujo, sujo mais ainda. Quem está limpo, limpo mais ainda. Você está limpo. Não vá se sujar. Em oração, peça a Deus força para liberar perdão. Mas analise se o outro realmente está arrependido ou se ele só foi pego na boca da botija. Por isso que ele está assustado. Daí, me perdoa, me perdoa. Eu fui pego na boca da botija, me perdoa. Amanhã está fazendo tudo de novo. Cuidado. Em oração, peça a Deus força para te libertar. Reconheça a sua dor. Não finja que está tudo bem, porque não está. Se você foi traído, não está bem. Ei, vou repetir, você não precisa só de Bíblia. Procure ajuda terapêutica, procure um psicólogo, procure alguém que você confia e evita de procurar parente, filho, pai, mãe, tio. Evita. Eles não vão te ajudar do jeito que é preciso. Eles só vão, no máximo, se te amar, passar a mão na tua cabeça. E nesse momento você não está precisando de passada de mão na cabeça. Você precisa ter um colo, mas você precisa ter confronto. Senão você vai entrar essa sua tristeza vai virar depressão, vai virar ansiedade, vai congelar o teu coração, você não vai conseguir mais ser feliz. Tem mulher que fala, eu perdoei meu marido, pastor, a gente está vivendo junto, mas quando eu deito na cama dá nojo, eu lembro daquilo, eu não consigo viver. Que vida de cão é essa? Que vida desgraçada é essa? Isto é vida. Procura ajuda. Faça terapia. Ah, é bom fazer terapia de casal? É, mas se não der, faça sozinho. Ah, eu não tenho um amigo, eu não tenho alguém que eu possa confiar, eu não tenho um pastor que eu confio, eu não tenho outra coisa, mulheres. Nunca, nunca, N-O-N-U-N-C-A, nunca confesse as tuas intimidades para pastor homem. Nunca. Desculpa aí, pastor. Desculpa aí, pastorzada. Mas mulher não pode confessar intimidade, problemas sexuais, problema de relacionamento com o homem. Confesse, por isso que eu defendo o pastorado feminino. Fale com a pastora, fale com a diácona, fale com uma mulher da igreja, uma líder. Não fale com o pastor. Se mulher vir falar comigo, às vezes quando a mulher me chama, eu já chamo a Lila. Lila, vem aqui. Resolve aí. Resolve aí.
E aí depois eu e a Lila vamos conversar, vamos orar a Deus e achar uma solução. A Lila leva para ela. Se a Lila não tiver na hora, a solução. Ore, você que foi traída. Peça a Deus que Ele cure suas feridas, que Ele te ajude a ver a possibilidade de um recomeço. Um detalhe, nunca recomece sem perguntar, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu tenho uma oração que eu ensino no meu livro Recomece e Conquiste. Eu chamo ela de oração do recomeço. Mas eu aconselho a pessoa só fazer essa oração quando não tiver mais saída. Quando tudo que ela tentou fazer não deu certo, aí entregue nas mãos de Deus. Mas tem que entregar e esperar, e não pode fazer mais nada. Mais nada. Porque às vezes a vontade de Deus não é que você restaure. Como assim, pastor? Baseado em quê? Na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Tinha um homem. Olha para você ver como é que Deus é. Tinha um homem. Que, se não me falha a memória, chamada Ezequias. Se eu falei o nome errado aí, me corrija. Acho que é Ezequias. Era um rei. E o profeta falou com ele que ele ia morrer. Ó, Deus manda te avisar que você vai morrer. Ele virou pro canto da cama, chorou. Jogou na cara de Deus as coisas que ele tinha feito. Que ele era um homem bom, que ele estava arrependido. E chorou, chorou, chorou. Deus falou assim pro profeta, volta lá e fala para ele que eu dou mais 15 anos. E Deus deu mais 15 anos para ele. Foram os piores 15 anos da vida dele. Antes tivesse morrido. Antes tivesse morrido. Tem casamento que o divórcio é livramento. Nossa, um pastor falando isso. Vai pegar um corte, pôr na internet. Pastor fala que divórcio é livramento. Tem casamento que o divórcio é livramento. Tem casamento que o divórcio livra a sua vida. A sua vida. Terceira missão. Terceira missão. Ambos, o traidor e o traído,